E aí pessoal, tudo bem? Agora vamos lembrar que a gente está tentando descobrir, desde a aula anterior, se a cauda de uma função é grossa, né? Ou se ela é fina. E se a gente, ou seja, se a gente pode ignorar com segurança os valores da função após um certo ponto, ou se a área sob o gráfico da função é infinita. Se a gente não puder calcular diretamente a área da cauda, a gente pode usar a comparação de limites para comparar as funções com alguma cujos valores a gente possa calcular. É essa a ideia que a gente vai seguir agora. Então, se a gente tem uma função f de x, né? Cadê? Estou conseguindo escrever aqui. Se f de x e, né, ela se aproxima de uma função g de x, né? Quando x vai para infinito, então, né, na condição x indo para infinito, então a, a integral da função f de x até o infinito e a integral da função g de x indo de algum número até o infinito, né, eles ambos vão convergir ou divergir, tá? É, lembrando que essa expressão aqui, tá? Ela significa que o limite de x tendendo a infinito da f sobre a g é 1. É isso que essa expressão aqui quer dizer, né? Então, se a gente não conhece uma f, mas conhece uma g e sabe que as duas parecem no infinito, a gente sabe que a integral das duas indo até o infinito vai funcionar do mesmo jeito. Ou ela vai convergir ou ela vai divergir para algum número. Exemplo. A integral de zero até infinito de 1 sobre raiz de x quadrado mais 10. Tá? Esse termo aqui, né? Esse termo aqui, ele parece muito com a raiz de x quadrado, que é x. Então a gente pode calcular essa integral como sendo aproximadamente igual à integral de zero até infinito de 1 sobre x. Justamente porque a raiz de x quadrado mais 10, ela parece a raiz de x quadrado, né? É essa a comparação que eu estou fazendo. Porque 1 sobre x, né, é um exemplo singular, né? Quando x vale zero, a gente começa ignorando o valor finito, né, dessa integral. E então a gente, como ela é 1 sobre a integral aí nesse ponto, no ponto zero, não é definida, a gente vai caminhar um pouco com o valor da integral, tá? E aí a gente vai olhar qual que é a ideia. Bom, a gente vai olhar que essa integral parece com a integral indo de 1 até infinito, que parece com a integral de 1 até infinito de 1 sobre x. Tá?
E a gente sabe que essa integral diverge, né? Na comparação com o limite, então, como essa integral aqui diverge, essa aqui também, na verdade a consequência é essa aqui também diverge, e essa aqui, portanto, também deve divergir. Ok? Mesmo que a gente inclua o valor zero, aqui a gente vai adicionar um valor finito. A gente vai adicionar um valor finito numa integral que já diverge, então vai continuar divergindo. Essa é a ideia aqui. Tá? Uh, um outro exemplo que a gente pode fazer é integral indo de 10 até o infinito de 1 sobre a raiz de x ao cubo mais 3. Tá? A gente pode usar a substituição trigonométrica também para calcular a integral anterior, né? No exemplo anterior. A gente pode usar o limite, né? Comparação de limite, para determinar quando uma integral é finita, né? Na verdade, se uma integral é infinita, né? Uma vez que a gente tenha, quando a gente não consegue encontrar uma primitiva, uma antiderivada. Por exemplo, né, a gente pode calcular essa integral que eu estou mostrando. Por quê? Essa integral não tem uma primitiva direta, né? Mas a gente pode aproximar essa integral por integral de 1 sobre raiz de x ao cubo. Ok? Ou seja, essa integral de 1 sobre raiz de x ao cubo é o quê? Eu posso reescrevê-la na forma de potência, né? Como sendo 1 sobre menos 3 meio. Né? Ou então, né, a gente pode reescrever assim: dx x 3 meios. Né? Essa é a comparação que a gente vai fazer então. A gente sabe, então, que essas integrais são parecidas. E também a gente sabe que essa integral, ela converge. Né? Essa integral, ela converge. Se essa integral converge, a consequência é que essa integral também converge. Não importa o valor, tá? Aqui a gente não está interessado em calcular no primeiro exemplo. No primeiro momento, a gente está só interessado se a integral vai convergir ou não. E a consequência é, sim, ela converge. Por quê? Porque na verdade não é por isso, né? Mas a gente pode afirmar que ela converge porque essa integral que parece muito com essa no infinito, converge também. Então, a gente pode afirmar com segurança que a primeira integral também converge. Ok? Próxima questão. A gente viu, né, que a integral de menos a infinito, na verdade a gente disse, né, a gente não viu propriamente, mas a gente já disse que a integral de menos infinito até infinito dessa função aqui é igual a raiz de π, tá? Essa função é super importante para a estatística, só que a gente não pode calcular o valor exato dessa integral, mas podemos usar uma comparação simples para checar que esse valor é finito. Então a gente não sabe quanto é, mas a gente pode
dizer que a gente pode comparar. Primeiro, a gente vai usar o fato de que essa é uma função par e ela é simétrica em relação ao eixo y. Então, se ela é simétrica ao eixo y, a gente pode, sem nenhum medo, dizer que essa integral ela é duas vezes o valor da integral da metade do domínio de integração, né? E aí a gente reduz o trabalho pela metade, né? E essa função elevado a menos x, ela vai para zero tão rapidamente que a gente não pode encontrar uma função g de x que a gente pode comparar com f de x para uma comparação de limites. Então, a gente vai ter que usar uma comparação ordinária para determinar como que essa integral imprópria ela converge. Ok? Como a gente sabe que x quadrado é maior maior ou igual a x, né? Para x maior ou igual a 1, né? E a gente sabe que menos x quadrado é menor ou igual a menos x, né? Para esse número, né? Então, e elevado a menos x quadrado precisa ser menor ou igual a e elevado a menos x, tá? Isso para x maior ou igual a 1, ok? Para mostrar então que a nossa integral de interesse, que é essa aqui, ela converge, a gente só precisa dividir essa integral entre o intervalo x maior que 1 e para o intervalo x menor que 1 e comparar as integrais usando o nosso entendimento que o crescimento ela cresce, né, quando o valor da integral cresce quando o integrando cresce, ok? Então, a primeira ideia é realmente abrir essa integral dessa forma de menos infinito até infinito, sendo duas vezes a integral de 0 até infinito. Ok, primeiro passo a gente só usou porque essa função é par, né? Então a gente pode reabrir essa integral, né? Duas vezes a integral de 0 até infinito de e elevado a menos x quadrado dx. A gente pode reabrir essa integral como sendo uma integral que vai de 0 até 1 dessa função, mais uma integral, duas vezes, né? Mais duas vezes a integral que vai de 1 até infinito da mesma função. Isso aqui a gente pode fazer, né? E isso, a consequência é que isso aqui, ok? Ele precisa ser menor ou igual à integral que vai de duas vezes a integral que vai de 0 até 1 de e elevado a menos x, ok? Mais mais duas vezes a integral que vai de 1 até infinito de e elevado a menos x quadrado, tá? De e elevado a menos x também, isso. A gente sabe que essa integral aqui tem um valor finito, tá? Essa primeira integral aqui tem valor finito. Então a gente nem precisa incluir, como essa integral tem valor finito, a gente nem precisa fazer ela para x, né? A gente pode manter x quadrado. Então essa integral tem valor finito. A gente só precisa olhar a outra, né?
E o que a gente já sabe? A gente sabe que essa integral converge. Se ela converge, ela também tem valor finito. E se essa integral converge e é maior que essa integral aqui, de cima, essa integral de cima também precisa convergir. Então ela também tem um valor finito. E aí a gente consegue verificar, de fato, né, que a integral que a gente está tratando, ela é finita. A comparação ordinária é uma boa ferramenta para provar a convergência e divergência de integrais, tá? Quando o integrando ele decai muito rapidamente. Ela não é útil para a gente dizer qual é o valor de convergência, mas ela já é uma ferramenta excelente para dizer se a integral converge ou diverge. Quando ela diverge, o trabalho todo já está feito, né? Ela diverge, a gente não precisa calcular para onde ela diverge, porque geralmente, quer dizer, sempre, né, vai ser divergindo para mais infinito ou menos infinito, beleza? Ou às vezes pode ser uma função limitada, né? Mas quando ela converge, né, o trabalho não tá completo. Então eu quero deixar um exercício para o próximo vídeo, que é o seguinte: a gente vai usar a comparação dos limites para mostrar que a mesma integral que a gente usou no último exercício, que é a integral de menos 1, não, de 1, né? De 1 até infinito, da função 1 sobre raiz de. Não, sobre 5x mais 2, era isso, né? Ao quadrado, ela é finita. Ou seja, a gente tem que usar a comparação de limite, né? Para dizer que essa função aqui converge, tá? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!